Na verdade, hoje a gente vai fazer mais conversa, a gente, que nem tá falando desde a última, né? Não quer muito slide até para evitar esse apego e tal, porque senão daqui a pouco o pessoal fala, pelo amor de Deus, me manda um slide, não é essa a ideia. A gente tem o grupo onde a gente mantém a conversa e hoje tem alguns tópicos que a gente vai usar como referência, mas tá na anotação. No final, a gente acaba colocando eles numa listinha para todo mundo recapitular, mas a ideia é que tenha mais interações também, tá, pessoal? Então, não fique tão preso. No papo anterior, a gente pegou e falou sobre o mercado de UX e o mar de opções que estão abrindo e continuarão, e a gente acredita fortemente que, na verdade, agora é um caminho sem fim para várias situações, né? Quando a gente fala de mercado de UX, nós falamos necessariamente de oportunidades frente à digitalização de vários negócios, empresas e produtos. Porém, quando a gente também fala de mercado de UX, a gente começa a falar a necessidade de se preparar para esse mercado. E aí é o que leva a gente para esse segundo tema, né? Habilidades essenciais do designer. É um termo extremamente marqueteiro, mas eu acho que ajuda a falar um pouco do que a gente está vivendo agora, porque vários de vocês têm acesso a vários recrutadores, conversam, recrutam pessoas às vezes, né? Isso é comum e acabam esbarrando quase sempre no mesmo problema. Qual é o tipo de perfil? Ou pior, como eu identifico um perfil para que um recrutador ou um headhunter vá atrás dessa pessoa e me traga um perfil correto, que é um trabalho bem ardiloso também. Normalmente, dependendo da empresa, é quase impossível você conseguir que a pessoa traga um perfil adequado para o que você está procurando. Até porque assim, essa parada de perfil, ela, em muitos casos, é meio nebulosa, né? Não é tão claro saber que o perfil de uma Ambev é uma empresa mais agressiva, mais focado em resultado e muito menos humana que um Nubank, que, óbvio, também tem seus resultados, mas que a cultura é diferente. A cultura não é uma coisa que fica muito fácil, visível de fora, e mesmo você trocando ideia com alguém que trabalha, depende muito da leitura de quem você está conversando, né? Uhum. Então, para o cara que tenha uma cultura muito próxima da Ambev, ele não vai falar, não, aqui é super agressivo, aqui é dessa forma. Ele vai falar, não, eu gosto, num ritmo que é interessante para mim. Então, é até complicado você ter a leitura, mesmo você falando com alguém que trabalha lá dentro. Exatamente. E aí, esse é um ponto que a gente vai explorar bastante aqui, mas o que acontece? Todos, quando estudamos design e adentramos na área, a gente aprende uma série de habilidades que são essenciais para que a gente comece a trabalhar no dia seguinte, após o curso ou até mesmo durante o curso. E isso é muito bacana. São habilidades muitas vezes voltadas para a maneira de executar ou de realizar um entregável, de produzir aquele material. Então eu estou falando normalmente de aprender a contar uma história através de uma interface, aprender a rabiscar ou prototipar ou sketch, né? Fazer uma série de rabiscos, wireframes, chame como quiser, mas de protótipos de baixo nível para que você possa comunicar aquilo melhor. A dar e receber críticas, embora dar críticas é uma coisa pouco incentivada, depende muito da cultura da empresa, a gente vai voltar em cada um desses pontos. A realizar a apresentação do próprio trabalho, o portfólio é o começo disso muitas vezes, né? A gente estrutura uma pequena apresentação do trabalho, seja ele um portfólio tradicional ou não. Também falaremos de portfólio, portfólio deu o que falar da última vez. E algo um pouco menor, mas que acontece que no Brasil, na formação de design brasileiro, é bem pouco explorado, que é a parte de facilitação, que tem até a ver com que um post que o Richard fez, do Don Norman, falando da extensão, do como é grande o trabalho de designer, né? Ele é um modificador cultural, o Richard entra em detalhe nesse assunto, mas que é esse processo, tá? Através do design eu posso melhorar a interação entre as pessoas no dia a dia. Isso é o que normalmente a gente sai de um curso básico de design, ou de desenho industrial, ou de marketing digital, ou de, por exemplo, arquitetura. Todos eles são muito próximos, eles bebem da mesma fonte, das mesmas disciplinas, da psicologia, da pedagogia,
e de mais um monte de outras IAs que formam a base do que é o que a gente aprende, que é como modelar comportamentos, né? No final do dia, a gente está tentando modelar, entender esses comportamentos e modelar mais. Porém, uma vez que a gente começa a dominar muito essas ferramentas, a gente chega num status quo de tipo, e agora? Por que que eu não consigo mover determinado projeto? Porque algo é tão claro para mim e aqui na empresa ninguém enxerga dessa maneira. E começam a surgir uma série de questões relacionadas a outras habilidades. No mercado, a gente pode dividir, no mercado de contratação, existe dois termos que são bem comuns, né? Soft skill e hard skill. Hard skill, as habilidades técnicas, e soft skill, as habilidades emocionais das pessoas, mas não só emocional. Emocional no Brasil também não é uma definição muito legal, mas são maneiras de lidar com o dia a dia. Maneiras de lidar com o projeto, com outras pessoas na equipe, com problemas que aparecem na sua relação com a empresa, não necessariamente do seu cliente com o produto. E aí, como que você consegue lidar com todas essas situações e ainda mover para frente, né? A avançar. E aí começam as habilidades essenciais, que é o que a gente gostaria de falar. E antes de entrar nas habilidades essenciais, é legal de falar que quando a gente entra em soft skills, que são habilidades sociais, habilidades emocionais, é tudo sobre entender o que está acontecendo, né? Que é aquela coisa da granularidade das emoções. Então, tem muita coisa que a gente sente e simplesmente se compreende, mas talvez pela falta de um conceito disso, uma forma de especificar isso, não fica tão claro. Um exemplo muito bom para isso é que em alemão existe uma palavra chamada Schadenfreude, que é quando você dá risada da desgraça de alguém. Então, línguas diferentes têm conceitos diferentes de sentimentos que nós percebemos, mas temos uma granularidade menor, porque não lidamos com ele. Conhecemos o conceito, sabemos o que é isso, mas não damos um nome para esse cara, não paramos para analisar. E quando você para analisar, cada um lê, se informa, tem mais conhecimento sobre cada um desses sentimentos, dessas soft skills, aí é o momento onde você passa a trabalhar em cima disso. Então, eu entendo, e já escutei isso de alguns mentorados, de falar, putz, mas como que eu trabalho um soft skill? Bem, o primeiro passo é exatamente entendendo o que é o conceito de cada um deles, para que você possa aí perceber em si mesmo e poder trabalhar em cima. Quando você não tem nem esse conceito formulado na cabeça, é muito mais difícil você pensar sobre isso. E essa é uma parte interessante, né? Porque, assim, é um pouco de análise. Não sei se alguém aqui já fez análise, eu imagino que sim. Se não fez, faça. É interessante, principalmente nessa época que a gente está vivendo, está barato consulta com o psicólogo. Pelo menos a gente faz online e não paga tão caro. Mas é algo interessante para entender porque tem muito a ver com as barreiras e as travas psicológicas que todos temos, todos, por causa da nossa cultura, da nossa formação, do lugar onde a gente vive, da nossa família, do contexto social onde você se encaixa, do seu bairro, de tudo que está à sua volta. Existem uma série de pré-conhecimentos que moldam seu comportamento constantemente. E o problema é que a gente sempre leva isso para o trabalho. A nossa vida não é tão dicotômica, né? Não é tão divididinha certinha, trabalho, vida pessoal. Ainda mais como designer, eu acho que como designer a gente tem o feliz sentimento de poder falar, pô, eu coloco amor no meu trabalho, porque quando a gente tem uma sensibilidade de realização, um senso de realização muito grande naquilo que a gente faz, e quando a gente acerta a mão, a gente realmente toca a vida das pessoas, isso é natural. Eu formo opinião, eu formo novas interações, eu ajudo as pessoas de alguma forma a realizar uma tarefa. Isso é quase uma profissão altruísta por si só. Mas, fora tudo isso, eu tenho a partir do meu conhecimento, o quanto de mim eu coloco no produto. Em grandes corporações isso parece que nunca existe, mas na verdade ele aparece bastante, principalmente no dia a dia, e é esse dia a dia que é também parte do que a gente quer falar, porque ele na verdade a gente não está falando do entregável mais, mas está falando inclusive da maneira de poder se relacionar com as pessoas que estão à sua volta, seja ele
um chefe, seja ele um par em outra área da empresa, seja ele um parceiro comercial, porque a sua empresa é pequena ou grande o suficiente para ter diversos parceiros comerciais e você precisa trabalhar a quatro mãos com essas pessoas. Isso faz uma enorme diferença. E aí tem outros momentos que a gente vai avançando aqui. Então, se conhecer, mas se conhecer é algo relevante para poder identificar qual dessas partes eu começo a tratar. Vai lá, bicho. O primeiro desses set de skills aí é talvez o atualmente mais batido de todos, no sentido de muito debatido do que realmente é, que é a empatia. O que é de fato a empatia, né? Muito se fala entre calçar o sapato de outra pessoa e não é exatamente calçar o sapato de outra pessoa, né? Porque se eu colocar só o sapato de outra pessoa sem entender o contexto dela, por que ela comprou aquele sapato, o que ela sente, porque eu posso me sentir muito bem naquele sapato, ela pode se sentir mal, vice-versa. Então, empatia depende muito de não só simulação, mas de aproximação. Então, fica mais fácil você ter uma empatia quando você entende a vida da pessoa de verdade, não só, eu vou olhar essa situação fora do contexto dela, e isso faz com que a gente não tenha aí um real sentimento do que está acontecendo ali. Eu acho que, apesar da empatia ser muito batida ultimamente, muito discutida, ela é talvez a habilidade mais importante que existe na nossa profissão hoje. Digo isso por quê? Porque quando a gente tem uma empatia das reais necessidades dos usuários, das pessoas que utilizam, das pessoas que compram um serviço, um bem, é onde a gente consegue fazer uma mudança transformadora no negócio. Então, se eu não entender que, por exemplo, uma pessoa que guia um carro, ela não conhece um carro, ela não precisa conhecer um carro, eu vou tentar trabalhar com uma ideia de envolver ela, de empurrar aquilo que o carro faz. A mesma coisa com qualquer serviço, com qualquer produto. Se eu não entendo que ela não quer conhecer sobre aquilo, eu vou tentar forçar um conhecimento que ela talvez não queira ter. Então, muitas vezes o melhor design é só aquele que sai da frente para que o usuário saiba o que está acontecendo. E para eu saber isso, para eu entender que eu preciso só sair da frente em alguns casos, eu tenho que ter uma empatia da situação. Então, quando um usuário está pedindo um empréstimo bancário e aquela situação por si só já é complicada para ele não foi penoso ele descobrir que precisa de um empréstimo, foi penoso ele realmente entrar naquele site, naquele app, sei lá, e pedir um empréstimo, qualquer coisa que eu fizer ali pode ter um impacto muito mais negativo, porque ele está numa situação mais delicada, porque ele está pedindo empréstimo, eu ainda não sei qual que é o motivo dele pedir um empréstimo, então é importante entender de verdade qual que é a situação do que aquela pessoa sente. E nós, como designers, temos também a necessidade de transbordar isso para o resto do time. Porque quando eu consigo transbordar isso para um desenvolvedor, para um arquiteto de software, ele entende que ele só não está fazendo código, ele não está só fazendo estrutura, ele não está só escrevendo uma API. Ele está, de fato, mudando a vida de uma pessoa. Ou não fazendo que aquilo aconteça. Igor. Eu ia entrar exatamente nesse ponto, porque eu brinco assim, eu tenho um perfil bem peculiar e a gente faz alguns processos de empatia. Por exemplo, na Volks, o Richard e eu, a gente foi visitar concessionários, tá? Uma vez ouvindo como sombra e etc. Nos outros trabalhos também. Isso é com o consumidor, isso é legal. Agora, falar com outras pessoas de outros departamentos é ainda mais legal, porque é onde a gente começa a construir outras relações dentro, principalmente de empresas gigantescas, que nem é o caso da Volks, mas das menores também, para entender por que essas pessoas têm alguns pré-concebimentos de uma situação. E a empatia é muito difícil de colocá-la em prática, porque você tem que tirar uma parte emocional do seu discurso, da maneira de ouvir as pessoas, treinar uma escuta ativa. Escuta ativa é um processo psicológico, que nem eu falei, para quem faz terapia, isso ajuda bastante, que é o que o terapeuta normalmente faz. Ele vai te ouvir ativamente. E aí ele, dentro do seu discurso, vai trabalhar e ouvir como que a pessoa constrói, como que ela chegou em determinada informação e como pode facilitar. O nosso trabalho como designer é costurar essas coisas. E aí a gente vai adequar a comunicação para cada um desses pontos.
Então, quando fala de criar empatia, é entender que, por exemplo, as demandas de cada departamento são totalmente diferentes e às vezes até antagônicas à sua proposta e como que isso interfere no dia a dia. Então, a empatia não é só com o consumidor e ser a voz do consumidor. Isso é o nosso skill mais básico. O outro é como que eu ouço os meus colegas de trabalho para que eles possam ser aliados, advogados do meu projeto. Também durante a construção. Muitas vezes eles nem vão estar lá, mas só o fato dele ter acompanhado um teste junto com você, só o fato dele ter acompanhado a evolução, só o fato de você mostrar no meio do caminho e não no final, ó, é assim que eu quero, e mostrar mais no meio do caminho, ó, eu estava pensando nisso, dá espaço para as pessoas se comunicarem e conversar. E isso é muito difícil de entender como cada um se comunica. E olha só que importante isso. A gente fala tanto de pesquisa, a gente fala tanto de empatia, e quando a gente fala de pesquisa, principalmente qualitativa, que eu falo com uma quantidade de pessoas muito menores, e que está na mão do pesquisador, na mão do designer, o papel de tirar a opinião de alguém, extrair um feedback e transformar em alguma coisa, a diferença entre eu só escrever um post-it em um documento e eu fazer, de fato, aquilo acontecer é muito grande. E como que isso acontece na prática? Tem a ver com a nossa conversa anterior, que é aquela coisa de brigar por isso. Se eu percebo que uma determinada dificuldade, um determinado desejo, eu tive empatia e percebi que aquilo é muito importante, eu vou coletar mais feedbacks nesse sentido para entender o quão importante isso é, o quanto que isso acontece dentro do produto, qual é o tamanho do negócio que pode estar sendo impactado naquilo, porque no fundo eu estou tentando defender aquela ideia. Eu estou me sensibilizando que aquilo é importante pra caramba e precisa ser feito. Sim. E aí é que mora, na minha opinião, a diferença entre os ótimos designers e os bons designers. Porque o cara que é ótimo, que entendeu que aquilo é importante, não só para aquele determinado indivíduo, aquele senhor, aquela senhora, aquele menino, aquela menina, aquela pessoa, mas para o produto como um todo, ele vai se municiar de dados, ele vai trazer uma pesquisa mais robusta, ele vai trazer histórias que são mais... que geram mais convencimento para poder vender aquilo interno. E isso tem tudo a ver com o nosso próximo ponto, que é então, de comunicação. O Aécio, ele levantou a mão. Boa. Será que sobre esse ponto? Aécio, você quer abrir aí e falar? Putz, boa noite aí, pessoal. É exatamente sobre esse ponto. Eu sou Aécio, não aquele. Mas falando sobre empatia, pessoal, eu vou falar de uma dificuldade que eu tenho um pouco, que é sair dessa síndrome de ter razão. Empatia é um pouco de esvaziar a mente, de tirar julgamentos, de estar aberto a toda e qualquer possibilidade. Vocês acham que tem a ver com isso? E uma outra coisa você acha que o designer hoje ele também tem um pouco dessa síndrome de ser o dono da verdade, de saber de tudo, e às vezes isso dificulta um pouco a prática da empatia? Essa é a provocação. Valeu, Aécio. Eu vou responder curtinho para o Richard entrar, que daí ele já abre o próximo ponto também, tá bom? Cara, infelizmente eu acho que assim, hoje tem sim alguns profissionais que se posicionam do tipo, eu entendo tudo do cliente, então eu sou a voz, porque ele também foi contratado dessa maneira. Então tem erro dos dois lados, né? O contratante que puxou ele e o contratado que assumiu esse papel e nunca mais saiu dele. E eu acho que a empatia é exatamente abrir mão de ter qualquer certeza. É entender que numa situação, porque por mais que eu queira vestir o sapato, o chapéu, a camiseta, a cueca, a calcinha, o que for do meu consumidor, eu não consigo entender aquilo 100%. Eu vou chegar próximo. Eu vou dar uma solução para ele que ajuda ele em um determinado contexto, mas dificilmente eu vou saber exatamente, porque só o fato dele, por exemplo, usar o meu aplicativo. Eu vou dar um exemplo do carro, tá? No carro, a gente outro dia abriu um cenário. Cara, mães grávidas, mães de 2 filhos ou grávida com um filho no banco de trás. E aí aquilo quebrou a reunião, todo mundo tipo, uau, meu Deus, como assim? Falei, porque essa mãe ela tá pouco se fudendo para qualquer botão do carro, bicho. Ela tem 2 crianças dentro do carro tocando terror e ela precisa dirigir, que é um negócio que exige coordenação motora, contato visual,
audível, sabe? Ela precisa controlar tudo isso ao mesmo tempo. É uma situação muito complexa. Então, é difícil de falar que a gente entende 100% daquela situação. Mas, pelo menos, a gente tem empatia e fala, vamos tentar ouvir ela de uma maneira mais ativa, sem tanto julgamento, e só considerar, ok, não quer dizer que a gente vai acatar tudo que ela pediu ou que apareceu para ela como dado, porque daí tem o outro balanço que a gente precisa negociar, né? A parte de negócio, construção, etc. Mas, pelo menos, a gente sabe daquilo. Então, acho que vai, assim, tentando responder você curtamente, é isso. Tipo, infelizmente, tem esse posicionamento. Eu acho que isso se quebra rapidamente a partir do momento que começa a fazer muita pesquisa, porque aí você tem certeza que você não conhece porra nenhuma, né? Você começa a fazer uma pesquisa atrás da outra, você fala, minha nossa senhora, velho. Eu fiz A e era B e virou C e D, E, F, G e assim vai embora. E, ao mesmo tempo, é legal porque quanto mais envolve outras pessoas da própria equipe, que é um ponto que o Richard colocou, e eu sou muito a favor de, cara, pegar na mão engenheiro, construtor, diretor, gerente, CEO, a porra que for, e levar para o campo de guerra pelo menos umas 2, 3 vezes. Ele não precisa ficar na fronteira, né? Ele não precisa estar ali na Berlinda, mas ajuda ele a... Oh, caramba, beleza. E prestar atenção nos outros dados que você coletou, que não é toda hora, né? Vai lá, Richard. Cara, é totalmente sobre isso que eu vou falar, e aproveitando que você deu um exemplo de carro, e agora que é público, a gente pode falar um pouquinho, pelo menos. Eu estou há algum tempo lendo review de revista, comentário de YouTube. Todos os comentários de YouTube da vida eu já li, né? Estou ficando doido. E um comentário muito simples e que me impactou bastante foi uma pessoa falando assim, nossa, adorei que existe um botão de desligar essa tela. Porque às vezes eu passo em bairros que são ruins e eu tenho medo que a claridade da tela chame a atenção demais para o meu carro. Eu achei isso de uma genialidade maravilhosa, porque essa foi uma discussão que a gente teve muito e que pessoas precisam disso. E aí, quando eu tenho uma pessoa que não passa em bairros ruins ou não tem esse sentimento de insegurança, ela nunca vai precisar disso. Ela não está nem aí que o negócio desliga ou não desliga. Aliás, só fun fact aqui, a tela do Tesla nunca desliga. Ou seja, não existe isso lá. E essa pessoa acha legal desligar porque ela passa em alguns lugares que ela tem uma insegurança tão grande que ela precisa que aquilo seja desligado. E aí imagina, entre as, sei lá, centenas de funcionalidades que tem lá, ela fez um único comentário e aquele comentário foi em cima disso. Então imagina o quão importante é esse problema na vida dessa pessoa. Olha como que empatia muda tudo, porque você está querendo fazer um negócio mais rápido, mais bonito, que entregue alguma funcionalidade que nenhum outro fabricante tem, essa pessoa só queria que a tela pudesse ser desligada. Falou, nossa, isso é maravilhoso, mas espera, quando eu passar em algum lugar assim, eu posso desligar? Pode. Ufa, adorei. Então, empatia tem a ver sobre isso, entender o que é importante para cada pessoa. E é lógico, a gente não é o dono da verdade, eu acho que o Aécio perguntou algo muito bacana aí, mas a gente tem a função de ser o advogado desse cara, de entender o quão grande é essa preocupação, a ponto dela ser priorizada ou não num produto. Para a gente foi priorizado, tal, acabou acontecendo, mas poderia não ser um grupo grande o suficiente para isso não ser priorizado. Então, empatia, eu acho que é isso. É a gente pensar que existem necessidades que não são as nossas, mas a gente vai ali ser o advogado no dia a dia para fazer com que aquilo aconteça se realmente assim que tem que acontecer. E aí, como eu falei para vocês, o próximo tópico é comunicação, que é exatamente o gancho de como a gente faz essas coisas acontecerem. Tem N tipos de comunicação, tem desde a comunicação verbal e a comunicação visual, que são as mais comuns aí, que é o que a gente mais fala. E já aí eu já percebo uma diferença muito grande em perfis de designers. Eu conheço caras que falam muito, muito bem e têm uma comunicação visual mais ou menos. Na hora dele mandar ali uma apresentação, ele manda meia dúzia de coisas que sem ele falar você não entende, mas ele falando é um super showman. E eu conheço o oposto. Pessoas que desenham maravilhosamente bem, colocam uma apresentação que fala quase sozinha, mas a pessoa é tímida. Então, existem, óbvio, perfis, mas a gente tem que trabalhar essa coisa de o que eu estou fazendo, qual é o meu objetivo e como que eu meço se eu tive sucesso nisso ou não. Para saber se
a minha apresentação oral vai funcionar, uma conversa vai funcionar ou não. Eu preciso estruturar um pitch de negócios. Eu preciso conhecer sobre aquele assunto. Eu preciso saber qual é a linguagem com quem eu estou falando. É diferente conversar com um engenheiro, do engenheiro de software, do engenheiro mecânico, de um executivo que vai falar, tá, quanto custa e quanto que vai me retornar. Então, eu tenho que saber exatamente o que é importante para cada um desses perfis de pessoas. Porque não adianta eu chegar com a linguagem do engenheiro para o executivo e vice-versa. Porque um se apaixona pelo técnico, pelo funcional, como funciona, como que é o mecanismo ali, e o outro quer saber simplesmente, muito alto nível, tá, quanto custa, quanto retorna e quando é isso. E essa é a questão da comunicação, né? Não é o que eu falo, mas o que o outro entende. Tem vários temas legais sobre comunicação. Eu queria que o Igor falasse o segundo deles, que é muito bacana. Que é o gancho perfeito aí de comunicação, ainda, né, dentro do tema comunicação, que é a parte de comunicação estratégica. Quando a gente fala de montar esse arquipélago aí de opções, né? Então eu posso falar extremamente técnico, eu posso falar só de negócios, eu posso dar uma visão high level, low level, ou seja, de helicóptero ou pedestre, né, andando na calçada ali no detalhezinho de como está aquela rua, mas eu também tenho que pensar qual é o tempo que eu tenho dessa atenção. Óbvio que para muitos casos é difícil a gente imaginar, porque tem pessoas que às vezes dentro da empresa a gente se comunica pouquíssimas vezes com essas pessoas, tá? Mas mesmo isso seria interessante. Tópicos curtos ou uma conversa de 1h30 num café. É um almoço ou é uma subida de elevador até um determinado andar da empresa? Qual é o tempo que eu tenho de atenção dessa pessoa e qual é a primeira informação, a da sequência e o pedido que vem depois? Como que eu equilibro para que isso não desmorone, né? Não vire um castelo de cartas, mas para que essa comunicação possa ser construtiva ao longo do tempo. Quando a gente fala de comunicação estratégica, é pensar muito bem. Primeiro, o Richard deu uma dica muito boa, né? Que é para quem eu estou falando. Grande parte é entender quem vai ouvir você, o ouvinte, qual é o assunto principal para ele, o tempo que você tem de comunicação e a maneira que ele melhor compreende aquele conteúdo. Tem pessoas que são visuais, tem pessoas que se eu falar aqui meia dúzia de números, elas vão fazer conta de cabeça e vão me responder. Tem pessoas que nem se eu desenhar vai conseguir entender, então eu tenho que dar uma metáfora, fazer outro exemplo e assim por diante. Então, cada um tem um perfil. Como eu falei, a gente precisa conhecer a audiência. Ah, poxa, Igor, mas eu vou falar com o cara, nunca falei com ele antes. Poxa, queima um e-mail antes. Faz um telefonema, cold call, né? Tipo, telefonema frio ali para tentar entender. Fala com seus pares, com os pares dele. Então, comunicação estratégica é pensar que o assunto que você vai falar, o momento, a oportunidade que você tem de comunicação, ele é único. E você tem que aproveitar ele da melhor maneira. É um jogo de tabuleiro onde tem que mover as peças em torno para a hora que você falar, aquela mensagem ser ouvida pelo menos uns 70%. Porque 100%, meu amigo, mas nem mãe fala e alguém ouve 100%. Então, para você garantir o máximo de audibilidade daquela pessoa. Eu sei que a palavra estratégica soa meio fancy, meio demais assim, né? Aliás, estratégico é o termo que a gente usa toda vez que a gente não quer responder alguma coisa. É bem comum isso aí. Então você fala assim, por que foi investido X milhões de reais naquele projeto que eu não entendo? Olha, foi uma decisão estratégica. Mas por que a gente está agora comercializando junto com aquela empresa que parece que não faz sentido nenhum? Olha, foi uma decisão estratégica. Então, é assim, eu entendo que é comum usar a palavra estratégia ou decisão estratégica quando ninguém quer responder de forma muito óbvia as coisas. Mas a grande verdade é que estratégico é quando a decisão não é óbvia, nem sempre. É quando eu tenho, de fato, um movimento parecido com o xadrez, como o Igor falou agora, que é no sentido de eu não estou jogando para ganhar a próxima peça, mas para ganhar o jogo. Então, eu estou fazendo um movimento, fazendo uma aliança que lá na frente tem um resultado muito bom, mesmo que agora, no curto prazo, tenha uma resposta ruim.
Então, dando um exemplo, uma coisa que eu e o Igor a gente faz algumas vezes, eu não sei se isso é um motivo de orgulho ou não, mas é quando você faz um design que você sabe que alguns itens vão ser removidos, como se fosse um boi de piranha. Você atrai toda a atenção das críticas para um elemento muito chamativo, que é muito inovador e que você sabe que vai vir uma série de opiniões negativas ali, e você está levando outras coisas que você sabe que são bacanas também, e graças àquele elemento que vai ser apedrejado ali, ele vai conseguir passar com uma maior facilidade. Então, isso, por exemplo, é um caso de comunicação estratégica, de como colocar as suas funcionalidades, de como apresentar um produto para fazer aquilo que você quer passar e queimar aí alguma outra coisa que, tudo bem, você está apto para sacrificar. Você olha, realmente, putz, tudo bem, vamos perder isso aqui é péssimo para o produto, e uma série de outras coisas passaram para o lado. Isso é comunicação estratégica, isso é organizar, estruturar uma série de coisas que você viu que faz sentido de uma forma que realmente acontece, de forma estratégica. Ele não serve só para apresentação, que nem o Richard deu um ótimo exemplo, que é o nosso dia a dia ali, né? Tipo, uma parte das tarefas, mas tem outras questões. Como que eu abordo um tema sensível? Quais pessoas eu falo antes de chegar na pessoa-chave? É um jogo de xadrez, de fato, né? A gente nunca chega no checkmate, quer dizer, tem jogadas que dá para fazer 5 ou 7 jogadas, mas você nunca consegue fazer pouquíssimas jogadas ou nenhuma, ir direto para o rei ou para a rainha. Então você prepara um pouco a comunicação para que aquilo funcione. Mas isso serve dentro de um ambiente corporativo que exige, talvez, hierarquizado demais, e aí você pode colocar a crítica que quiser nesse sentido, mas ele acontece em todos os níveis, não se engane. Eu trabalhei em empresas extremamente horizontais, em empresas extremamente verticais, onde isso acontece de qualquer forma. Até como freela isso acontece. Tem a maneira de chegar em determinado assunto, de puxar uma conversa, de fechar uma rede de contatos para que daí você faça a apresentação final e falar, beleza, chegamos num valor apropriado para determinada situação ou numa solução. Mas isso também tem a ver com a maneira que a gente apresenta o nosso trabalho para os consumidores, como a empresa apresenta o trabalho. Por quê? Se ele chegar lá e falar, cara, é isso, pague, acabou a conversa. Não tem mais nada. A chance de acerto é muito baixa. É muito pequena. Provavelmente não vai funcionar. O que é mais comum? Começa uma série de conversas. Então, começa a falar com o pessoal em uma mídia ali, numa rede social aqui, aparece um conteúdo, um post, uma notícia, comercial de TV, um banner perto de casa, e de repente você fala, cara, eu preciso muito daquilo. Percebe como você foi influenciado? É o mesmo jogo, só que pensando no seu dia a dia. E pensando naquilo que você tem como objetivo. Porque como profissional, poxa, todo mundo almeja coisas diferentes. Mas será que você é o único que almeja algumas coisas? Será que não tem outras pessoas que corroboram dessas necessidades ou desses desejos e que poderiam reforçar a necessidade de colocar um novo treinamento, melhorar a estrutura de cargos dentro de uma empresa, melhorar o posicionamento da sua área, melhorar o tipo de apresentação que é feito sobre o produto ou a maneira como você se comunica com o time? Tem uma série de questões grandes e pequenas sobre esse assunto. Mas comunicação estratégica é pensar que não é só você falando e a pessoa ouvindo, ou só a pessoa ouvindo, falando e você ouvindo. É muito mais do que isso. E não é uma relação de ganha-ganha, não. É uma relação de longo prazo. Você começa a construir para ir colhendo com o tempo. E a comunicação não é só o que é dito, é o que não é dito, é a forma como você se porta, a forma como você apresenta os projetos, a forma como você não fala, inclusive, porque, no fundo, as pessoas têm uma percepção baseada no contexto delas, nos pequenos recortes de momentos que elas tiveram com vocês e, principalmente, na própria régua de percepção delas. Então, se ela vai te perceber como alguém bom pra caramba, alguém que faz, alguém que consegue pensar negócio, é se você conseguir, na linguagem dela, dentro da régua dela, no contexto e naqueles poucos recortes que ela tem com você, mostrar exatamente essas qualidades. Então, talvez você tenha todas essas qualidades, só que você nunca conseguiu mostrar naqueles recortes e na linguagem que aquela pessoa consegue interpretar
essa qualidade aí. Olha que louco. Então, às vezes, você é um cara que super produtivo, super mão na massa, super pensa negócio, super tem exatamente as qualidades que você gostaria que fosse valorizada, mas aquela pessoa não percebe. Porque talvez não esteja nos recortes que ela consegue te enxergar, porque ela cria uma imagem de todo mundo é assim, cria uma imagem baseada nos nossos recortes. E número 2, não estava na linguagem que ela podia entender. E esse é o motivo pelo qual é muito importante, por exemplo, que nós tenhamos uma linguagem muito fácil de entender. Tanto eu quanto o Igor, teve um pouso, o Igor muito mais do que eu, dentro da publicidade. E a publicidade, como muita gente sabe, é um ambiente onde se fala muito jargão. E dentro do design a gente fala assim, mas acredito que é bastante menos. Só que isso é uma prática muito ruim, porque, primeiro, gera um distanciamento de comunicação, do que as pessoas entendem da gente, gera aquele sentimento de, putz, o que esse cara está fazendo que eu não sei o que aquele cara faz. Então, esse é um dos motivos pelo qual é importante. E aí eu vou dar uma salpicada aqui. Existe, inclusive, um viés cognitivo de simplicidade da informação. Quanto mais simples são os termos que eu consigo usar para que as pessoas entendam o que eu estou tentando comunicar, mais elas vão ter confiança. Nós não confiamos quando nós não entendemos os termos sendo falados. Você não consegue formar a história, você não consegue formar a imagem por completo, e aí falta confiança naquela pessoa. Então, a confiança exige aí uma comunicação mais simples. Olha que interessante. E falando de simplicidade, a gente chega em... Tem mais outros 2 tópicos de comunicação. Na verdade, comunicação tem milhares, mas esses são os que eu acho que ficam mais fáceis de controlar como designer, que é a parte de comunicação visual. Só que aí vai falar, beleza, eu sou designer, né? Óbvio, comunicação visual. E não é bem isso. É aproveitar esses símbolos, esses signos, né? Que o Richard estava falando que pode ser um jargão, pode ser a maneira de estruturar uma determinada informação, ou mesmo o formato dela, visual, para que a pessoa consiga ter a mesma leitura que ela tem dos outros projetos ou dos outros documentos que ela tem na empresa. Então, por mais que eu tenha uma apresentação bacana, comunico super bem e faço um puta show na hora da apresentação, no final do dia, o meu trabalho tem que entrar num reporte muito parecido com os outros para poder entrar na mesma comparação, na mesma régua de, ok, aqui o dinheiro está bem aplicado, não está, eu preciso movimentar para lá, para cá e etc. Então, quando a gente fala de comunicação visual, não é só a parte de diagramação da informação, mas é também pensar os signos que ela usa, os símbolos, né? Quais são os itens que chamam a atenção e são âncora de leitura. Isso a gente usa o tempo todo no nosso trabalho, mas quando a gente pensa para comunicar, é mais difícil porque exige treino. Não é natural para a gente. Nós temos uma maneira natural. Eu e o Richard, por exemplo, falamos de formas diferentes, né? Embora parecido, mas diferentes. Então, assim, em determinadas conversas, a gente precisa treinar a conversa antes para que ela faça sentido na hora, porque senão ela fica meio confusa. Aqui com vocês é uma delícia, porque a gente praticamente não treina nada. A gente senta para falar e é algo que, na maioria das vezes, todo mundo consegue entender, porque faz parte do nosso métier. Mas quando a gente senta, por exemplo, no caso da Volks, né, a gente senta com uma série de engenheiros, marqueteiros, construtores e etc., é outra linguagem. Não dá para... Eu tenho que baixar muito o nível de jargão, termos técnicos e... Não poderia falar pré-cognitivo, por exemplo. Cara, intuitivo, a gente... Assim, tem palavras idiotas que precisam ser explicadas. Intuição, usabilidade, conectividade. Porque muitas vezes não é que as pessoas não entendem, poxa, mas que engenheiro é esse que não consegue entender essas 3 palavras? Não, não. É que ele tem uma ideia daquilo diferente. Ele leu, ele tem um background totalmente diferente do meu. Então a gente precisa chegar num consenso. É quase como que construir um dicionário a 4 mãos, para ter certeza que nós estamos falando das mesmas coisas. E isso é o tempo todo, não é uma vez ou outra. É o tempo todo. Tem hora que é exaustivo, mas precisa ser feito dessa forma. Porque, caso contrário, a informação se perdeu. E ninguém conseguiu comunicar nada, nem ele. Eu falei uma coisa esperando que ele ouvisse outra,
ele entendeu uma e aí pronto, descacetou tudo, já foi por água abaixo o que a gente está tentando comunicar. Então, quando a gente fala de comunicação visual, desculpa, quando fala de comunicação visual, também estamos preocupados em fazer ser entendido determinada informação, no formato que aquela pessoa já consome. Porque como designer, para a gente, isso é o dia a dia. Só que a gente esquece muitas vezes, ou não dá tempo, ou tem uma série de outras desculpas que podem ser utilizadas. Mas pense que no longo prazo, isso é mortal. Ele vai arruinar a sua capacidade de comunicação com um determinado grupo, se você parar de pensar o tempo todo sobre esse assunto. Tem um outro ponto que eu acho legal, que vem logo depois. Então tá, eu acertei a maneira de comunicar visualmente as informações com determinadas pessoas. E aí eu preciso começar a pensar o quanto eu realmente preciso entrar no detalhe do meu dia a dia. Porque como designer é uma delícia falar do dia a dia. A gente gosta, dedica muitas horas no trabalho, às vezes até horas demais para um determinado peça, projeto, etc. Com um acabamento super polido. Quem não gastou 1 hora, pelo menos, tentando alinhar elementos dentro de um design? Ou tornar uma apresentação com uma fonte. Escolher fonte. Gastou 10 minutos escolhendo uma fonte. 10 minutos você está sendo bonzinho, né? Porque a quantidade de vezes ali olhando e falando, essa daqui não. E aí fica aquele, né? Meu Deus, o overthinking de tudo. Mas, no final do dia, se eu vou ter um período muito curto com uma pessoa que não comunica comigo o tempo todo, então eu falo com ela esporadicamente, e eu vou falar para ela de um tema que, teoricamente, é relevante, e eu preciso apresentar isso como relevante, eu preciso acertar muito em fazer uma comunicação de alto nível para gerar até o interesse de poder descer em alguns detalhes ou naquilo que aparece relevante. Quando eu falo com alguém puramente de negócios, qual parte do design é relevante para ele? É o quanto tempo eu vou demorar? É o quanto recurso eu necessito? É o quanto dinheiro eu estou pedindo para aquela tarefa? Qual desses dados eu preciso trazer para a mesa para que ele possa se interessar no assunto? Então, percebe que eu não posso entrar no detalhe, mas eu fiz uma apresentação visual incrível, etc. Mas se eu fui muito no detalhe e comecei a gastar 4, 5, 6, 10 minutos, 15 minutos em uma tarefa técnica que para o designer é incrível, mas que para o negócio no final do dia ele nem sabe como medir aquilo, eu perdi a pessoa. E é fácil imaginar isso. Imagina se você vai num mecânico e faz uma revisão de um carro e em vez de te dizer, olha, o carro está pronto, eu troquei o óleo estava sujo, ele começa a falar sobre por que aquele carro determinado usa 4 litros de óleo, ou qual é o processo específico de como ele troca o óleo aqui naquele carro. Algumas pessoas talvez vão se interessar por esse tema, e outras pessoas vão perguntar, por que você está me falando isso, cara? E é exatamente esse, por que você está me falando isso, cara, que é o que essa pessoa, esse executivo pode ter ao você querer entrar demais dentro do design. Então, quando a gente fala de entender e falar negócios, é saber exatamente a diferença entre o que a gente faz, que sim, é visual, e é bacana, é estético, mas qual é o impacto disso no negócio? Isso vai gerar um custo extra? Isso vai gerar um retorno extra? Porque a diferença de uma fonte, talvez ela é mais bacana, mas dificilmente ela vai gerar um retorno no mês. Olha, eu tive $33 mil porque eu usei Helvética aqui. Não, talvez isso possa acontecer em algum cenário, mas o ponto é, não fala da fonte. A menos que tenha esse ganho, talvez tenha um ganho muito grande, aí você fala. Mas só traga para a mesa assuntos que geram impacto ao negócio, sendo ou de investimento ou sendo de retorno financeiro. E aí a gente entra num próximo ponto de discussão aqui, que é negociação. E negociação é um item bem cabuloso para designer, porque na maioria das vezes, pelo menos os meus mentorados e mentorandos, cara, negociação é sempre um calcanhar de Aquiles. Primeiro, todo mundo vai para a negociação querendo ganhar, achando que é uma relação de ganhar ou perder. E essa é uma péssima visão sobre negociação. Negociação é uma maneira de construir
uma relação. E, obviamente, se a pessoa do outro lado da mesa se sentiu ofendida ou que está perdendo, adivinha se essa relação vai durar muita coisa. Não, não vai. Agora, negociação tem a ver com comunicação, obviamente, como a gente falou, acho que todos os outros pontos são claros, mas tem a ver com trazer para a mesa aquilo que importa, que é o que o Richard estava falando, mas também entender do outro lado como que ele está medindo o trabalho. E não quer dizer que é certo ou errado, mas vocês precisam entrar num consenso. Negociação é ter muito jogo de cintura, muitas vezes. E nós, como designers, aprendemos a negociar e ganhar com muita frequência. Porque nós apresentamos o design do nosso trabalho e aprendemos o quê? Cara, a gente precisa defender ferrenhamente que aquilo é a solução certa e etc, e blá, 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 sobre determinado trabalho, e a gente leva isso para tudo. E esse é o maior problema, na minha opinião aqui. Esse é um negócio muito delicado, entender que você precisa abrir mão, você precisa chegar na mesa com a capacidade de abrir mão de algumas coisas, inclusive daquilo que está apresentando como design. Tá? Dentro de quem trabalha com vendas, eles dizem que existe uma estrutura de 3 passos. A primeira é o entendimento da necessidade de quem está comprando alguma coisa. A segunda é a quebra de objeções, que é tipo, mas tal produto é melhor. Eu vim na tal loja mais caro. Ou seja, trazer argumentos que façam sentido. E a terceira é de só ir a proposta para a pessoa. Eu acho essa estrutura muito interessante, porque de uma forma muito mais simplificada, ela é o que a gente precisa fazer toda vez que a gente está vendendo uma ideia. Porque toda vez a gente está vendendo alguma ideia. Você está vendendo um layout novo, você está vendendo uma tecnologia nova, você está vendendo alguma coisa que você descobriu e faz sentido, você está vendendo a necessidade de um designer novo no time, você está vendendo aquele específico designer que você achou bacana durante, sei lá, 200 entrevistas, mas aquele é bacana. Então, toda hora a gente está vendendo alguma coisa. Você só não está pegando dinheiro na mão, mas é sempre uma venda. Então, qual é a necessidade de quem eu estou falando? Quais são as objeções ou quais são as preocupações que essa pessoa tem? Que é muito parecido com o que a gente tem no design, sabe? A gente cria funcionalidades do produto baseado no FAQ, baseado no que as pessoas perguntam. E a gente tenta quebrar essas objeções de forma visual. A mesma coisa acontece dentro da comunicação, dentro da negociação. Então, eu já tenho que saber o que essa pessoa pode me questionar para que eu esteja preparado. E aí, depois que vem a proposta, o que eu espero com isso? Como que isso vai ser implementado? Qual é o resultado desse negócio? Isso é negociação. Isso é pensar negócio, é pensar o quanto que essa pessoa precisa de fato saber para que ela confie em mim, para que ela confie no time, para que ela confie que aquilo é uma boa ideia, mas não entrar demais no detalhe para não chegar na coisa que eu falei para vocês, do mecânico explicando como que ele troca o óleo, que vocês, muitos casos, não, eu não preciso saber disso. Eu só preciso que você troque meu óleo, eu estou sem tempo. Então, peraí, qual que é o problema dele? Qual é a necessidade dele? A necessidade dele é que ele está sem tempo e quer trocar o óleo. Tá bom, então senta aí, toma seu cappuccino e eu vou resolver para você. Olha, tá lindo, maravilhoso, volta daqui a 6 meses. Fim, é só o que ele queria saber naquele momento. Então, negociação tem a ver com ler o outro e vender, que são esses 3 passinhos aí, muito simples de entender. Negociação também tem a ver com saber o que você está colocando em jogo ou o que a outra pessoa está colocando em jogo. Muitas vezes não é o artefato que está ali naquela hora. E isso é um ponto fundamental do tipo, cara, se você está arruinando a sua presença, o seu legado, ou o que você construiu, ou o que está por vir, o que você precisa avaliar? Negociação é um tema bem pouco explorado na maioria dos cursos de design, porque parece que a gente, como o Aécio tinha colocado, parece que a gente sempre vai ter razão em um determinado tema. E não é bem assim. Na verdade, a gente está sempre balanceando, mas muito mais do que isso. Eu também estou balanceando o meu peso social dentro daquela estrutura. E como que eu negocio isso para que as pessoas vejam valor na entrega que a gente faz, mas vejam também que essa pessoa pode executar determinadas atividades com a autonomia necessária. E ela não vai riscar a imagem da empresa, do produto, pelo contrário, ela vai construir a partir daqui. Então, quando a gente fala...
exercício simples em relação à negociação. Pega as principais pessoas que são stakeholders, né, na empresa, no projeto que você trabalha, no produto que você trabalha, e abre uma folha de caderno, faz duas linhas, e aí você coloca lá. Na parte de cima, as pessoas que mais têm poder na empresa, que mais podem dar uma canetada, uma carteirada e resolver qualquer coisa com um e-mail, com uma palavra, com um telefonema. E aí, no outro âmbito, coloca quem são as pessoas que mais gostam de você. Você está vendendo para quem? Para quem gosta de você e tem muito poder? Para quem gosta de você e tem muito poder? Ou para quem não gosta de você e não tem muito poder? Aonde você está investindo? Aonde você está negociando? Quando você começa a entender com quem você está negociando e como você está negociando, você percebe que você começa a criar alavancas, gastando menos energia para fazer de forma fácil aquilo que você precisa fazer. Então, o que você precisa? Precisa criar um time novo? Precisa criar um layout novo, um processo novo? Tá. Quem é a pessoa com máximo de poder e com mais próximo, maior empatia comigo, que mais compra a causa do design na empresa, que eu posso trabalhar junto? Então, e aí eu começo a ver e negociar as coisas de forma estratégica. Quais são as necessidades dessa pessoa de novo? Quais são as objeções que ela vai criar e como que eu chamo ela para o call to action no final? Inclusive, sorrateiramente expandindo o projeto para outras áreas, que não eram as áreas de origem, mas que começam a auxiliar e requisitar o próprio trabalho. Essa é uma grande parte da negociação. Mas, para isso, você tem que entender outra parte muito boa, que eu acho que é um tópico para a gente dar uma fechada, que é planejamento. O planejamento de tempo e dinheiro, né? Porque no final das contas, muitas vezes você não está negociando dinheiro de verdade. Só que o seu tempo, ou o tempo da sua equipe dentro da empresa, ele é dinheiro. O tempo dedicado a um projeto é dinheiro. O quanto você vai pagar um fornecedor? Obviamente é dinheiro. Mas também pode ser tempo. Eu estou pagando barato, mas exige muito tempo. Então, conseguir planejar e ter essa visão de, poxa, essa tarefa leva mais tempo, mais esforço, menos esforço. Isso daqui eu posso mandar para fora e dobrar a quantidade de tarefas que eu estou fazendo com pouquíssimo tempo. Ter esse entendimento é algo que ajuda a você se posicionar melhor e assumir as brigas que realmente precisam ser assumidas. As brigas que realmente te dão melhor posição numa negociação e garantem uma relação de longo prazo com todas as pessoas que estão à volta. Mas, quando a gente fala de planejar o tempo, a primeira coisa que vem é aquele Gantt chart. E não é isso que eu estou falando. Esquece Gantt chart. É entender que a gente não está contando só hora homem. Não é isso. A gente está avaliando qual é a tarefa de melhor qualidade, que melhor posiciona o time, a pessoa, em relação a um determinado conteúdo. Isso te dá um orçamento mais claro. Porque, no final, muito do que a gente faz é tido como barato. E do que eu estou falando? Hoje a gente gosta muito da filosofia Lean, gosta muito do Lean Agile, Lean Design, Lean UX, Lean tudo. E o que é Lean de verdade? Lean não é barato. Lean é ágil. Ágil não quer dizer o mais rápido do mundo. Quer dizer, ágil o suficiente para fazer as coisas acontecerem. E ágil tem tudo a ver com eu criar aquilo que precisa ser criado naquele tempo. E não só dizer não. Dizer não faz parte do ágil. Dizer não faz parte do fazer um produto acontecer e manter as coisas simples. Mas ser ágil é criar uma estrutura onde eu entregue o necessário naquele momento e vá melhorando. Que é muito essa coisa do incremental que a gente está vivendo, que veio da indústria do software, que veio das startups de 2000, principalmente do Eric Rice, lá do Lean Startup. Mas tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com entregar um pacote menor de coisas que funcione, que é aquela coisa do cachorro-quente. Eu posso ter um cachorro-quente com 1000 elementos, com purê de batata, com batata palha, com ovo de codorna, mas no fundo qual é o conjunto mínimo de coisas que isso aqui funciona. Isso eu ajo. Não é falar não para o resto, é realmente ter uma mentalidade que entregue o que precisa ser feito.
e depois, aos poucos, conseguem andar. E eu não estou falando só de produto, não. Eu estou falando no geral. Eu estou falando que dentro de uma negociação de negócio, eu posso modularizar aquilo que eu preciso. E não só numa empresa, mas numa proposta comercial. Eu falo, olha, você tem aqui o meu pacote número 1, que chama hambúrguer, e custa X, e o meu pacote com batata frita, X mais 2, e o meu pacote batata frita, hambúrguer, milkshake, X mais 5, que esse é o combo completo. E eu estou modularizando, eu estou fazendo que a pessoa tenha controle na decisão e eu estou criando uma estrutura onde que as coisas vão acontecer. Ela sabe que o último vai custar mais caro, o último vai demorar um pouquinho mais, mas ela tem a noção em relação ao mínimo e o máximo, e você acabou de transferir parte da responsabilidade para o outro lado, para o lado do negócio. E isso tem a ver também com posicionamento pessoal, como designer, né? Seja líder ou não de uma determinada área, um perfil pleno, sênior, não importa qual é o nível de entrega que você está colocando, porque quando você trabalha em times de alta performance, você precisa escolher muitas coisas, você precisa balancear se naquele momento você vai fazer a entrega mais polida possível ou a entrega mais rápida. Ah, mas eu vou fazer uma entrega mais pobre. Não, mas eu preciso escolher o que eu vou realmente entregar. Eu não vou conseguir fazer todo o conteúdo, eu não vou conseguir fechar toda a conta. Então, na entrega de alta performance, eu preciso ter um foco muito claro qual é o meu papel e qual é o papel de quem está comigo ali para poder dividir esse trabalho. Já aconteceu, por exemplo, de desenvolvedores front-end desenvolverem parte da interface, enquanto que eu cuido de uma parte que era mais delicada, mais sofisticada, que tem um fluxo mais arriscado para ser feito, que precisa de teste. E aí eu foco energia em validar aquilo, enquanto o time já está montando uma outra parte que tem menos interações e que é mais barata de ser trocada lá na frente. Então percebe que o tempo todo está tentando mover as peças para que elas fiquem dentro do tabuleiro e no final você consiga fechar a conversa com o seu consumidor, mas também com o seu time, com as pessoas que trabalham de pares e quem exige de você determinado resultado. O que você consegue colocar dentro dessa cesta para fechar como oferta. Isso é algo que normalmente o pessoal tem muita dúvida. Como o UX cabe dentro de ágil e etc. E sim, mas a resposta é que tem vários formatos. Esses formatos são algo que a gente pode discutir agora aqui, né? Existem muitas dúvidas quando a gente fala de UX, design e principalmente trabalho em times ágeis, mas tem pouco planejamento, seja de um PO, gerente de projetos, Project Manager e Scrum Master e o próprio designer, que também não consegue balancear muito. Cara, esse é o meu pão com salsicha, esse é o hot dog completo, aí sendo mais campineiro, né? Que é milho, ervilha, purê de batata, batata palha, bistequinha, pedacinho de frango e assim vai por diante. Não esquece do vinagrete. Vinagrete. Então, isso é algo que acontece com bastante frequência, mas quando a gente fala de planejamento, é importante entender que eu preciso contrabalancear essa conta. Eu preciso entender onde eu vou colocar energia como designer e eu vou entregar o melhor resultado para o projeto, mas também pensando na posição de designer. Porque se virar um teleiro, que no final do dia está entregando um monte de tela bonita, será que é isso que é a expectativa da empresa quando contratou um UX designer? Provavelmente. Aliás, eu tive um papo com o CMO de uma startup numa mentoria agora para o Google, e ele falou faz 2, 3 semanas. Ele falou uma frase que foi muito forte. Ele falou assim: eu detesto o designer que pergunta para mim o que eu devo fazer. Dá vontade de falar, o que você deve fazer é sair, ir embora e deixar seu computador para mim, porque se eu soubesse o que era para fazer, eu fazia. Eu sei mexer no Photoshop, na sua ferramenta. E a frase é forte, mas gera uma reflexão interessante de o designer não pode entrar no mundo responsivo, no sentido de, tá bom, então o que você faz? É o cara que já desistiu. Ele virou um ferramenteiro. Ele não está mais trabalhando. Ele está simplesmente falando, fala aí o que você quer que eu faça. Ele parou de pensar.
E esse é o momento que a gente parou de trabalhar. Você não está mais trabalhando. Você virou uma ferramenta, um operador de ferramenta. E é exatamente o ponto onde a gente não pode entrar. A gente tem que pensar de forma crítica, entender as necessidades e brigar pelo aquilo que a gente acredita. Isso não quer dizer que a gente vai ganhar todas as brigas, todas as negociações. Mas a gente vai estar mais preparado para conseguir um sim, ou um meio sim, ou pelo menos um meio não, assim, de fazer alguma coisa que não é exatamente o pior cenário de todos. E aí, aproveitando o nosso tempo, eu queria falar sobre modelagem de modelos de negócio. Quando a gente fala de modelar modelo de negócio, pelo menos na minha cabeça, vem muito o Business Model Canvas, que é uma forma bem legal de fazer isso, mas não é a única. E não é o tema aqui do que a gente está falando. Quando eu falo sobre modelar um negócio, é sobre entender como que funciona a máquina que é a empresa que você trabalha, a startup que você trabalha, a consultoria que você trabalha, ou o cliente para qual você está trabalhando. Então, aonde o dinheiro entra, aonde o dinheiro sai e o que é preciso para manter essa maquininha funcionando. Eu gosto de pensar que as empresas são organismos, lógico. No final, estamos falando de pessoas que mantêm esse organismo vivo, mas são organismos que precisam se alimentar, eles precisam existir. E da mesma forma que a gente respira e come, a empresa precisa de grana gerando aquele negócio. Mesmo que ela não dê lucro, por exemplo, o Uber, tal, ele não dá o lucro, mas ele faz a grana rodar, ele paga os seus funcionários, ele paga os seus fornecedores, ele paga os motoristas, ele continua fazendo o negócio rodar sempre. Então, será que eu entendo muito bem quais são as engrenagens do meu negócio? Esse é um exercício que eu sei que muita gente nunca fez. E aí, por isso, eu desafio vocês. Vocês já fizeram um Business Model Canvas da empresa que vocês trabalham? Vocês já tentaram imaginar o quão grande é a unidade de negócio que hoje você atua? Porque às vezes você está numa empresa que é grande, mas a unidade de negócio dentro da empresa como um todo é experimental. Ela ainda não foi provada, ela é só uma hipótese. Ou talvez ela seja a unidade de negócio base de todo o negócio como um todo. Imagina, se você trabalhar no Google exatamente na parte de mídia, de pesquisa, que gera mais de 90% da receita da empresa, você trabalha na base do negócio. Se você trabalha no YouTube, você sabe que você trabalha num negócio que ainda não dá lucro. E aí, você já fez aí uma modelagem, uma estruturação de como funciona de fato o seu negócio? Por que eu estou falando isso? Por que esse exercício é muito bom? Porque isso vai te dar uma visibilidade do quão importante aquilo que você está fazendo é para o negócio. Qual o seu valor como designer? Claro, e isso também vai te dar uma base de como conversar quando você falar com diferentes pessoas. Porque você sabe que aquele cara é da mesma unidade de negócio que você, ou talvez ele seja da base ou do experimental. Você entende melhor essas relações como um todo. E, principalmente, isso vai te trazer uma visão de todo para que quando você puder ou tiver que conversar com um executivo de um nível maior, apresentando um novo projeto, você vai saber de verdade o que você está apresentando. Eu estou apresentando aqui o nosso próximo investimento de risco ou eu estou simplesmente matando minha vaca leiteira ou mantendo ela viva por mais alguns anos? É isso que eu estou fazendo na visão dessa pessoa. Igor? Essa parte da modelagem é um negócio interessante porque quando você consegue compreender o seu valor como designer dentro da empresa, ou o valor que o design tem dentro daquela empresa, automaticamente você vai classificar o nível de maturidade, segundo a sua percepção, daquela empresa. E isso te ajuda a entender para mais ou menos onde ela está indo. É uma empresa que vai progredir, e se entrar mais designers pode melhorar, ela deve ampliar o time, ela deve reduzir, ela deve mudar de mercado, ela está produzindo uma série de produtos satélites. A entrega que eu estou fazendo, ela traz um resultado financeiro enorme para essa empresa ou não traz nenhum resultado financeiro, onde eu posso mexer no meu trabalho, que eu posso ajudar o indicador. Isso começa a te ajudar, porque quando não tem uma maturidade, isso é muito mais comum do que ser madura no mercado brasileiro, o que vai acontecer é que começa a ter uma produção de design, um monte de entregáveis que não são efetivos, que não geram receita, que não geram resultados. Porque quem contratou falou,
cara, é importante ter. Mas ele provavelmente colocou no lugar errado. Ele colocou naquilo que ele conhece de design, que ainda é uma camada muito superficial. E você vai precisar cavar muito fundo para mostrar o resultado em outras áreas. E aí é onde a gente fecha todos os outros pontos. Poxa, eu gerei empatia por outra área, eu aprendi a comunicar com uma área para ser mais eficiente e mostrei o valor de negócio, negociei para que eu participasse como designer de um determinado projeto, gerenciei meu tempo para entregar aquilo que fui contratado e aquilo que eu entendo que gera mais resultado e planejei algo que era uma métrica que não existia até então como negócio. Isso no pior dos casos, nas empresas menos maduras, mas é mais comum dentro do nosso mercado e é onde acontecem as grandes conversas, porque quando você vai fazer entrega como designer, o que é mais comum é que a pessoa espere que você produza algo, entre aspas, bonito no final. Bonito, né? Nem precisa entrar em detalhe aqui o quanto isso é volátil, né? Efêmero. Mas quando a gente fala disso, a pessoa está só esperando essa ponta. Se você puder entregar todo o resto, opa, a próxima conversa vai ser diferente. E aí a gente começou a construir os tijolinhos da comunicação eficiente, a sua estratégia de comunicação dentro da empresa. Tem uma série de ferramentas para fazer isso, mas a provocação do Richard é ótima. Por que não começa analisando o próprio negócio? Na conversa passada, a gente falou um pouquinho sobre mercado, e aí eu falei sobre uma série de oportunidades que acabam aparecendo, e o pessoal falou, não tem medo de falar não para algumas e parecer arrogante? Não, porque muitas conversas começam a partir dessa análise. Eu faço uma análise e na primeira oportunidade de entrevista eu estou conversando com a pessoa sobre aquele negócio, para ver se os indicadores que eu estou olhando fazem sentido e onde eu me posiciono como designer dentro daquela estrutura. Dependendo da posição, não temos interesse. Dependendo da posição, sim, é legal, parece bacana. Dependendo da outra oportunidade, cara, não é ainda aquilo, mas eu posso construir. Tá claro que esse é só um começo e a gente vai estruturar uma mudança? Sim, legal, vamos fazer. Então percebe que tem vários posicionamentos diferentes. Esse é um assunto que era muito legal para a gente poder aqui usar os últimos minutos dessa live em perguntas e etc, para poder malhar, porque ele é onde fecha. Quando a gente faz a modelagem do negócio, por mais que você não seja uma pessoa de negócios e está começando, mas pegou o Business Model Canvas e preencheu e falou, poxa, estou fazendo só esse detalhezinho, isso vai aparecer muito rápido para você. O que não vai aparecer é a estrutura. O como eu começo a me movimentar para modificar esse meu momento para algo que eu gostaria. Né? Eu vou fazer a mudança de trajetória dentro da empresa ou mudar, às vezes, até a própria empresa. Dependendo da posição que você tem dentro de uma empresa, é bem provável que você consiga fazer um recheio. Se você está numa empresa puramente digital e está cuidando de toda a parte visual dela, meu amigo, você está cuidando daquilo que mantém o pagamento de todo mundo dentro dela. Não tenha dúvida do valor do seu trabalho lá dentro. Vamos abrir a rodada de perguntas e eu acho que seria muito legal começar pela parte de modelagem de negócio, se alguém já conseguiu fazer, pensou, abriu agora, enquanto a gente está falando aqui o Business Model Canvas na internet, olhou e falou, ih, rapaz, ó, estou aqui nessa caixinha, mas sobre os outros pontos também, o que vocês enfrentam como de mais dificuldade? É a comunicação? É gerar empatia pelas outras áreas? Porque eu tenho certeza que não tem nenhum santo aqui, todo mundo, quando fala de gerar empatia, tem dificuldade, eu tenho dificuldade, o Richard tem, é uma dificuldade comum que a gente luta o contrário, né? Vamos tentar empatizar com todo mundo dentro, simpatizar com todo mundo dentro da empresa. E negociação, gerenciamento de tempo ou planejamento, seja ele orçamentário e de tempo também, como a gente falou. Quiserem, pode levantar a mão, abrir microfone, mandar no chat. Vai falar comigo não, bicho? Paulo? Acho que o Paulo abriu. Fala, galera, beleza? Bruno que tá falando. Fala, Bruno. Araújo, beleza. Bom, eu recentemente tive a oportunidade de um problema na empresa, um projeto que andamento,
a equipe de UX que estava lá dentro tá com bastante dificuldade e está sendo esse famoso design de execução, né? E quando eu vi esse momento, né, a única coisa que eu pensei foi, e agora? O que eu faço nesse momento? Vou chamar o time para conversar, eu chamo o chegou a hora da empatia, né, que é o tema aí do nosso que a gente falando. E aí eu queria saber assim a opinião de vocês. Diego já eu chego com o modo Canvas, eu chego com o CSV ali para tentar ter o produto e para poder ter um resultado bacana. É isso. Bruno, o áudio cortou bastante, mas eu acho que eu consegui pegar a pergunta, tá? Aí se ficar meio fora do que você está falando aí, segunda repete, talvez que seja mais fácil de entender. Cara, eu acho que a primeira coisa é conversa. Feedback, né? Tipo, tá aí para quando a gente fala de liderança, feedback é essencial, é a base da comunicação e entra no tópico que a gente está falando de comunicação. Dentro dos tópicos de comunicação, feedback é algo importante, é saber ouvir, empatizar com o pessoal de design, o que está acontecendo, que eles começaram a assumir uma atitude mais reativa referente ao projeto e o como contornar essa situação. Dificilmente eu vou te dar uma dica aqui que nossa, é isso daqui, é um tiro na testa do boi, né? Bullseye. Mas o feedback é um começo bem interessante para você falar com o pessoal. Eu acho que um coletivo e um one-on-one na sequência, isso é importante porque, assim como o nosso grupo, nem todo mundo posta, mas o Richard, recebe várias mensagens no particular. E às vezes o pessoal não quer abrir uma determinada conversa lá no grupo. Não tem muito problema, embora eu acho que o grupo lá é legal. Quanto mais temas surgem lá, com certeza aquele tema é dúvida de 2, 3, 4 pessoas ou um problema que ela vive. A nossa área é muito comum, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Na live passada tinha vários amigos de fora que vivem um cenário muito parecido com o nosso, tá? Então a primeira coisa, eu conversaria com esse pessoal. No segundo momento, eu acho que é fazer sim um modelo de negócio para entender se o que eles estão falando reflete o que realmente acontece com o negócio. Porque muitas vezes tem uma distopia ali, e por causa do cenário de pandemia, a gente já está há 120 dias em confinamento, né? É um prazo bem razoável. Algumas empresas mais, outras menos, mas é bastante tempo já isolado, e isso também afeta a galera. Eu acho que é importante levar isso em consideração, porque cada pessoa vai reagir de uma maneira. E quando a gente olha todo mundo no olho, é mais fácil. Mas quando a gente começa a perder esse contato visual, a relação vai esfriando. É quase como um relacionamento de parceiros, né? Fala lá, Richard. Pô, valeu. Eu gosto muito de fazer esses exercícios, de criar um business model canvas, de entender quais são as pessoas que eu mais tenho facilidade a conversar e maior poder e tudo mais, porque isso dá uma visão quase de jogo para a gente, no sentido de o que eu posso fazer, o que eu devo priorizar e, principalmente, aonde eu vou investir menos energia e ter mais resultado. Então, é por isso que eu gosto de fazer esse exercício e ter essa consciência do que está acontecendo. Porque o que eu percebo, e não é só comigo, alguns mentorados e designers que são pares e tudo mais, é que no dia a dia a gente não percebe o que é importante. Nem sempre a gente percebe quem são as pessoas com mais poder e que a gente investe tempo, e nem sempre a gente percebe onde que a gente está investindo tempo de verdade e onde a gente está tendo resultado. Então, ter essa consciência que eu estou atacando no lugar certo, em primeiro lugar, vai te dar uma direção. Em segundo lugar, ele vai te deixar tranquilo que você está no caminho certo ou não. De tipo, cara, putz, estava errando isso aqui. Estava investindo aqui, precisava investir lá. Ou então, estou investindo aqui e estou exatamente numa das áreas de mais risco da empresa. Será que isso muda para minha carreira? Será que isso faz com que eu tenha que achar um emprego novo? Sabe, é esse tipo de coisa que eu estou falando. Então, eu gosto de fazer todos esses exercícios que ajudam a ter maior consciência da realidade que você está vivendo. Dito isso,
O que eu te digo, como conselho, não como fórmula mágica, é que tente realmente entender qual que é o cenário da empresa, do que está acontecendo, o contexto, de várias visões diferentes. Como disse o Igor, é legal ir de cima, é legal fazer um one-on-one, mas é legal também entender a visão de baixo, para saber se as pessoas estão satisfeitas, ou se elas estão iludidas, ou se elas estão totalmente alinhadas e coisas do gênero. E isso é legal para saber se todo mundo está no mesmo barco ou não. Consegui te responder? Conseguiu sim, valeu. Tava tentando desabilitar aqui. Valeu, galera. Sem problema. O Léo levantou a mão, abre aí, Léo. Manda bala. Opa, fala aí, galera. Só uma questão mesmo que eu queria levantar a respeito da empatia, se ela tem uma relação direta com o que a gente entrega no final. Deixa eu explicar melhor. A empatia, ela está diretamente ligada ao wireframe que a gente vai entregar no final, porque assim, eu vou entender o usuário, eu vou entender meu stakeholder, eu vou entender quem eu preciso, os pontos para eu poder trabalhar, vou desenvolver alguma coisa, um wireframe, ou que seja um sketch ou alguma coisa, uma solução a partir dessa empatia, do que eu tive de empatia a respeito do que eu estou trabalhando, mas essa empatia, ela tem essa relação com o que eu estou entregando ali diretamente, ou não necessariamente? Deu para entender um pouco? Porque, assim, a gente, enquanto designer, a gente se apega muito ao que está trabalhando no processo, o overthinking, essas coisas. Você vai se apegando mesmo àquilo que você está desenvolvendo ali e chega um momento que a sua empatia entra um pouco naquilo que o Aécio falou, assim, pô, passa a ser sua verdade, sabe? É isso. Tem duas coisas aí importantes para ter consciência. Uma delas é entender o tal do efeito IKEA, que ele é muito real, né? Tanto que o nome do próprio estudo lá, feito pelo cara de Harvard que descobriu, chama de quando o trabalho leva ao amor. Ou seja, a gente sempre se apaixona por aquilo que a gente investe muito esforço, investe muito trabalho. Isso é comum, isso é inerente ao ser humano, tá? As pessoas fazem isso todo momento. Então, você vai se apaixonar pelo seu entregável, pelo seu protótipo, pelo seu wireframe, o que for. Isso, você precisa entender isso para poder começar a quebrar isso logo de cara, tá? A ter um desapego muito maior em cima desse tipo de coisa. E aí, o que eu te falo é o seguinte: o que é o seu protótipo, o seu wireframe? Ele é só um documento que visa comunicar o que deve acontecer no produto no futuro. E dito isso, sim, ele precisa estar carregado com empatia das pessoas que vão usar aquele negócio. Ele precisa estar documentado ali de uma forma muito simples de entender pelo time que for usar, pelas pessoas que vão usar aquela documentação, do que aquilo quer dizer para o produto. Então, você vai destacar aquilo visualmente, graficamente, textualmente, oralmente, fazendo uma apresentação em cima, mas você vai dar uma importância para o que aquilo vale. Porque no final, sendo sincero, você não precisava ter um wireframe. Se você chegasse no ombro do desenvolvedor e falasse, ô amigão, a gente já tem um design system pronto, coloca um botão aqui, um negócio aqui, esse negócio desse jeito, você fez o trabalho. Então, você não é cobrado pela quantidade de wireframe que você produz. Você é cobrado pela quantidade de solução que faz sentido para o negócio que você traz. E aí, o wireframe é só um meio. Tanto faz a qualidade dele. Você pode ser preciosista e fazer um wireframe super bonitão e tal, mas você não precisa. Não é isso que conta. Eu vejo muitos designers se prenderem exatamente nessa questão de falar, eu preciso fazer um protótipo super bem definido, super fiel ao produto final. Não. Mas se você entendeu que seu time valoriza isso e que isso ajuda a vender uma ideia mais fácil, ou se isso não prejudica a quantidade de tempo que você gasta no resto do trabalho e realmente comunica aquilo que precisa, beleza. Então, essa é a minha opinião nesse sentido aí. Sim, precisa estar carregado, porque sim, é só um meio, não um fim. Igor. Boa. Meio complementando e um pouco
tentando traduzir isso de com uma mensagem um pouco diferente. Se você tem empatia pelo problema e pelas pessoas, você reconhece aquilo que é mais importante para elas. E nós, quando desenhamos o produto, a gente tenta fazer o quê? Pegar aquilo que é mais importante, deixar em destaque e ajudar a pessoa a atingir aquele objetivo. Então, sim, ele está carregado pela empatia, né? Ele fica automaticamente entrelaçado. Agora, é empatia pelo problema ou pela solução? Né? E aí é onde eu acho que começa a desequilibrar, porque normalmente, como designer, e é o que o Richard está falando, a gente tem empatia pela solução, mas não pelo problema. E isso acontece com qualquer pessoa, não é só o designer, engenheiro, vendedor, administrador, qualquer outro tipo de profissional tem empatia pela solução, que é onde normalmente a gente gastou todo o nosso tutano. Poxa, para chegar nessa solução eu perdi dias e dias e dias. Para quem escreve, eu não sei se todo mundo aqui tem o hábito de escrever com alguma frequência, eu gosto de um exercício, por exemplo, de escrever, deixar em repouso e ler daqui 2 dias aquilo que foi escrito, quando é possível, né? Textos mais longos, etc. E aí você olha e você fala, minha nossa senhora, o que eu estava pensando nesse dia? Onde eu estava com a cabeça? E começa a revisar e reestruturar quase que totalmente aquilo que foi feito. É a mesma coisa com a questão da solução. Como nós estamos constantemente sendo cobrado, desenhando, entregando, o que aconteceu? A gente abre mão e fala, cara, não, eu já entendi o problema, já entendi o problema. E às vezes o problema mudou ligeiramente, né? Ele deixou de ser o foco, o contexto dele mudou, o tempo de mercado dele está um pouco atrasado e a gente ainda está trabalhando na solução, e a hora que vai entrega uma solução que, putz, não atende. Eu vou fazer essa camiseta, ame o problema, não a solução. Exato, e aí é isso, né? Tipo, a empatia é pelo problema, não pela solução. Então, como designer, eu acho que tem que praticar mais empatia pelo problema, pelas pessoas que utilizam, e menos pela solução que a gente está criando. Embora ela é carregada de empatia, mas pela empatia do problema, não da solução, né? É que com o tempo a gente é tipo um novo amor, né? A gente, nossa, é maravilhoso, tal, e depois com o tempo começa a perder aquele novo amor, fala, é igual o outro, um pouquinho diferente só, né? Poxa, que merda. Divorciei e perdi metade das coisas. Não, tô brincando. Que acaba apaixonando muito. Paixonites, né? Obrigado. Imagina. E negociação, gente? Tem alguma coisa sobre negociação? O que vocês enfrentam de maior dificuldade quando fala de negociação ou de posicionamento dos projetos, de trazer esses projetos para a mesa? Tá difícil de negociar assim desse jeito? É isso mesmo? Porque se tiver, a gente precisa falar sério sobre negociação. Manda bala. Já que eu tô nessa aí, só nem é muito uma pergunta, mas é mais um agradecimento mesmo, porque a questão de fazer o mapa do stakeholder ali para facilitar onde você vai chegar, eu acho que é uma ajuda e tanto, principalmente quanto maior a empresa, isso se aplica melhor ainda, assim. Então, foi uma luz para mim, com certeza, e eu queria só mesmo agradecer aí pela luz. Valeu. Imagina. Pessoal, eu só queria falar que eu não sou designer, né? Eu sou head de marketing, eu dou consultoria de marketing estratégico também. E a minha área anda muito junta com a de vocês, né? Às vezes até se confunde um pouco, dependendo da estrutura. E essa parte de negociação, eu só queria fazer uma observação que me ajudou muito, porque eu era responsável pelo marketing estratégico da Porto Seguro Investimentos, que é um braço de investimentos da Porto Seguro. E na época, que nem se falava em XP Investimentos, não se falava em conta digital, eu queria implantar uma plataforma para venda de produtos financeiros da Porto Seguro como um todo. E foi muito difícil eu conseguir levar esse projeto adiante, tanto é que essa plataforma ela só foi implantada, eu saí da Porto Seguro em dezembro de 2016, ela só foi implantada em outubro de 2019. Então, essa parte de negociação, para mim, foi uma aula muito boa hoje. Acho que me deu
vários insights que, na época, eu aprendi muita coisa em tentar vender a ideia, em tentar não se frustrar com isso, mas vocês falaram coisas importantes que me ajudaram também a pensar no hoje, né? Como eu faço essa negociação e tento que as minhas ideias sejam aprovadas e que o cliente consiga abraçar aquilo que eu estou falando. Isso foi muito importante para mim. Era só isso que queria agradecer. Obrigadão mesmo. Legal, Carolina. Valeu. Agora, esse é um ponto interessante também, né? Tipo, o timing de algumas ideias e visões, porque a gente está tão no dia a dia, está vendo tanto problema o tempo todo e é quase que, assim, uma posição única dentro de várias empresas, porque tem muita empresa que não tem saque, não tem atendimento ao consumidor, mas tem designer. E aí o designer acaba vasculhando a internet atrás do que seria, tipo, um atendimento ao consumidor. Reclame Aqui, App Store, sites de reclamação, grupos em redes sociais, e sabe de umas coisas antes. Só que quando leva para a empresa, ou é um negócio tão distinto que o pessoal fala, cara, eu não posso virar um banco do dia para a noite. Ou é o contrário, tipo, demora para essa visão ser transmitida lá dentro. E essa é a parte da beleza da comunicação, né? Como que eu tento trazer a comunicação, principalmente a estratégia de trazer essa informação para dentro para fazer isso o mais rápido possível. Não quer dizer que, por isso, todo mundo vai abraçar o projeto. Cada projeto no caso do banco da Porto Seguro, imagina, né? É um banco praticamente. Então é algo bem complexo. Mas ainda assim ajuda pelo menos a chegar no mapa das pessoas certas para, cara, eu preciso levar essa informação até lá em cima. É quase o jogo do Hugo no telefone, né? A gente precisa ficar escalando e procurando quem é o Donkey Kong da torre. O Gregório AS, o Gregório tinha levantado a mão, manda bala, Gregório. Boa noite. Eu trabalho numa empresa meio modelo clássico, que agora abriu um braço digital na parte de educação. E o meu problema com a negociação hoje em dia é que o designer ele não é levado à mesa de negociação. Então, isso fica a cargo do PO para conversar com os stakeholders e fazer essa decisão ser tomada para depois trazer a problemática até os UX, ao qual eles já estão com a mão meio que amarrada, pois a reunião já foi e a cabeça do stakeholder já foi resolvida junto com o PO. Isso é o jeito que eu trabalho hoje. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma dica. Eu tento de todas as maneiras apresentar e até munir o PO previamente das reuniões que eles têm com os stakeholders para ver se o jogo vira ao favor do usuário, tá? Porque o stakeholder geralmente, como geralmente os stakeholders da minha empresa são os diretores da empresa, isso gera um problemão que acaba que eu acho que as soluções não atendem perfeitamente um usuário no fim, mas atende o meio, então atende a escola ou determinado diretor de uma escola. Eu queria saber se vocês têm algo para recomendar de como que eu quebro essa barreira gigantesca. Como eu disse, é algo clássico da minha empresa, algo de cultura. E se na empresa de vocês é algo parecido ou não é algo parecido, se existe algum modelo ao qual eu possa até propor. Então, acho que fica aí a pergunta. Quer começar? Eu começo? Vamos chorar. Não. Cara, lá é bem parecido. Pensa assim, é uma empresa que faz carro. Por mais que a gente fale de design, porque o carro tem uma série de questões sobre design, é uma empresa que faz carro no final do dia. E o Richard e eu estamos à frente da parte de conectar o carro à internet. Então, fez parte da primeira plataforma, da interface, da primeira plataforma de conexão. E o carro virou uma grande plataforma de conexão à internet. Eu acho que isso é assunto lá para o grupo. No grupo a gente entra em detalhes sobre isso e avança. Mas esse problema que você está passando é bem comum e é interessante o seguinte: muitas empresas não sabem da estrutura ágil e tentam forçar uma estrutura ágil. Essa é a primeira coisa. Quando começa a forçar a estrutura ágil, das duas uma, pega um designer e vira product manager,
porque é o cara que mais conhece, ouve o consumidor, entende um pouco do mercado, e aí aquele designer fica meio perdido porque, cara, ele vai precisar entender muito de mercado. E é aqui que eu acho que talvez não está fechando o balanço. O que será que os diretores dessa escola comunicam ou olham que o seu PO está se perdendo? É importante a gente ouvir o usuário, mas eu acho que faltou essa tradução, manja? Não dá para falar com exatidão, obviamente, porque né, a gente acabou de falar sobre o assunto, mas esse problema normalmente é porque está comunicando algo que para ele fica meio perdido. Ou o cara olha e fala, cara, não, o diretor da escola está olhando outra coisa. Qual é o indicador que eles olham? Qual é a métrica de negócio que é relevante para a área de educação? Eu trabalhei com a Croton, com a Pearson também, tipo, em produção de ensino à distância, e eles têm uma visão bem aguçada sobre negócios quando falam de educação. Não é produção de material, qualidade, vídeo, blá, 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 blá. Não. É quantidade de alunos em sala de aula, otimização de faculdade, quantidade de alunos que querem estudar e não tem curso suficiente no Brasil. A quantidade disso é assustadora, tá? Tipo, é suficiente para todo mundo que está lá no grupo começar a ensinar loucamente e não dar conta. É muito, muito grande. O Brasil é um país gigantesco com um problema logístico enorme e isso interfere na produção de novas empresas em outras regiões. Mas eu acho que no seu ponto, quando não é só municiar o PO, né? O Product Owner, ele é dono do produto, ele precisa enxergar bem o mercado, ele precisa aprender também a traduzir isso para a necessidade do negócio. Ele meio que faz esse papel, né, de tentar traduzir. Mas será que está acertando a mão? Será que é isso que está no caminho correto? Ou será que o que está trazendo de input do mercado não é suficiente para ele defender o projeto? Fala aí, Richard. Cara, primeiro tem que ter paciência. Então, eu acho que é como o Igor falou, a gente trabalha numa empresa com mais de 60 anos aí. Paciência é a palavra. As coisas não vão acontecer na sua velocidade, elas vão acontecer na velocidade que elas têm que acontecer. E nós somos rebeldes, né, por natureza. A gente está sempre olhando no cenário mundial o que é mais moderno, o que é mais bacana. Aliás, a gente tenta correr na frente do cenário, né? Você quer instalar uma versão de software que ainda não saiu, você quer usar um produto que é experimental, você quer consumir um jogo dentro do... Você já entendeu a ideia. E aí, quando você trabalha numa empresa tradicional, você quer levar tudo que é diferente lá. Então, parte da cabeça fica, cara, quando que essas coisas vão chegar no nível da empresa X que eu gosto? E isso é normal, não tem muito o que fazer. O que você precisa é criar um diário seu das coisas que já aconteceram. Porque isso ajuda um pouco a você se tranquilizar em relação a, sim, as coisas andam, só não no tempo que você gostaria. Em relação às pessoas, a única dica que eu tenho para te dar adicional é você precisa achar pessoas que compram o projeto e precisa aprender a evangelizar as pessoas em relação ao design. E mostrar o que é design, né? Que é o papo que a gente teve na semana passada. Tipo, não é só o que é visual, é o que é estratégico também lá na outra ponta, que é o que traz resultado, inclusive financeiro, para a empresa, e não é pouco. E aí, dentro desse cenário, você vai falar assim, cara, é por isso que eu penso aqui. É por isso que isso é pensado. É por isso que o time sei lá, da empresa tal tem tantos designers rodando, porque isso é o novo normal, isso aqui é o futuro, isso aqui é o que precisa ser feito. Então, eu acho que são duas coisas necessárias. Você ter paciência e tentar mensurar os resultados que você tem, de alguma forma, para que você não se perca, porque o seu tempo é diferente do tempo das coisas lá dentro. E número 2 é evangelizar pouco a pouco para você não ser o único. Você não pode ser o único. Você tem que trabalhar com mais pessoas que lutem pela mesma causa que você, como se fosse uma espécie de organismo dentro do organismo. É o Game of Thrones da vida real. Tipo isso. Certo, muito obrigado. Até lembrei do Igor, acho que ele falou na live passada do Titanic,
que você vê o iceberg lá longe, mas até se virar o barco, vai pegar, você já sabe que pegou. Então, é isso aí. Muito obrigado. Esse lance do diário foi um muito bom insight. Muito obrigado, gente. Imagina. Manda aí, Aécio. E aí, rapaziada? Pô, com relação à negociação, cara, é um assunto tão legal de se tratar, né? Eu migrei de área há pouco tempo, eu trabalhava na mesma área que vocês, eu trabalhava numa fábrica também de automóveis lá no interior do estado, trabalhei durante 7 anos, e aí eu chamava a fábrica de Titanic. Eu dizia, mano, eu preciso ir para um lugar mais rápido, né? Eu preciso ir para uma lancha, né? Alguma coisa desse tipo. Porque as negociações, até para mudar um slide, eram muito demoradas, eram muito complicadas, né? E negociar stakeholders não é uma coisa fácil. Beleza, migrei de área. E aí a gente cai agora num cenário onde todo o mercado acha que... acha não, tem certeza que como é que se diz... Como é que está se chamando hoje, né? A solução para todos os problemas é a digital. Como é que esqueci agora? Transformação digital. A transformação digital, né? Aí está todo mundo em processo de transformação digital. E aí nesse processo de transformação digital descobre-se o design. Aí o dono da empresa chega lá e ele fala, pô, os caras que vai salvar a vida da gente são essa galera aí, o designer que contrata esses caras. E aí é uma empresa que já tem aí uma estrutura trabalhando com Scrum, com o PO à frente do produto e sendo dono do produto, e entra aí esses caras, os designers, mas eles não estão ancorados em nenhuma estratégia maior que dê sustentabilidade, que dê sustentação a eles, né? E aí eles se veem perdidos. Por quê? Porque é um momento que eles entram sabendo do que eles podem fazer e eles encontram resistência junto a justamente essa galera que já está há mais tempo e que domina aquilo ali, que fala quem são esses caras que estão entrando agora, e negociar com o stakeholder, que é aquele cara que colocou ele ali dentro, mas ele sumiu depois, é uma coisa muito difícil, né? Então ele tem que desenvolver o trabalho dele, ele tem que entregar, e aí é onde a gente vê no mercado agora a valorização e a difícil diferenciação do que é uma entrega de tela, de uma interface, e o que é um trabalho de UX, né? E como são complementares e como estão e qual a importância de cada um. Então negociar hoje dentro desse ambiente está sendo muito difícil, assim, eu estou sentindo na pele diariamente tudo isso, o que é você evangelizar, entregar valor, não criar atrito dentro do seu ecossistema de trabalho, entender o seu negócio. Quando você falou do Canvas, cara, eu tenho um na parede aqui, ó, que eu fico fazendo ele direto, colando e descolando post-it, porque é a melhor estratégia do mundo. Mas a gente tem muita dificuldade em trazer esse cara que colocou a gente lá dentro da estrutura para poder bancar a gente dentro do... Essa é a principal dificuldade de negociação que eu vejo hoje. É que você falou de vários pontos interessantes, Aécio. Um deles é sobre esse novo momento de transformação digital, tá um frenesi de contratações meio malucas, né? Só que isso já existia, numa escala menor, talvez, e a gente só deu uma esticadinha, assim, graças a Deus, né? Porque tem outras áreas que praticamente vão sumir do mapa por um tempo aí. Mas é comum. As empresas também não estavam organizadas, não tem produto para isso. E, cara, quem entrar lá, talvez não é nem Mato Alto, o cara vai descapilarizar toda a Amazônia, né? Tipo, ele vai cortar árvore mesmo, tipo, ele não vai cortar mato mais. Então, é triste, mas alguém vai gastar muita energia, muito tempo para fazer o trabalho do quê? De educar. Seja como um bom ou um profissional que não é tão bom, não fez uma entrega, porque o cara vai aprender por bem ou por mal.
né, o dono da empresa, o contratante, ele vai aprender que isso funcionou, isso não funcionou, preciso de outro perfil de design. Isso vai acontecer, é natural e é isso que move o mercado em qualquer lugar, sem problema. Porém, essa parte da negociação que você falou, eu acho que aí é um ponto que a gente estava falando lá na comunicação. Será que só tem ele? Sim. Quais são os outros que precisam costurar para fazer a informação ocorrer? Talvez não tenha ainda uma visão muito clara, mas muitas vezes é uma outra área. Tem área, eu trabalhei já em empresas, o Jair até que estava aqui, onde a gente entrou numa vertical, a empresa era organizada por verticais. Olha que modelo perestroico, né? Tipo, e aí a gente entrou em uma vertical, só que com o tempo eu comecei a pegar o trabalho e colocar ele horizontal. Trabalho de design, e aí começou a atender 3, 4, 5 unidades de negócio diferentes. E o vice-presidente da minha torre, desesperado, tipo, que porra, você tá dando hora de trabalho pra galera? Eu falei, não, bicho, eu não deixei de entregar nada do que tá aqui. Mas eu estou fazendo outras coisas. Porque também tinha essa discussão, né? Pô, esse cara não tá sustentando tanto o objetivo principal. Então eu vou começar a fazer o motim. Eu vou achar um outro capitão, eu vou achar um outro, sabe, dono da vela, eu não sei, posições dentro do barco. Eu adoraria saber agora, que é uma ótima metáfora. Né? Eu também Mas não sei. Achar outras pessoas para assumir o timão de design e ver como que essa coisa acontece. O que vai fazer? Ah, vai mudar para lá? Não vai? Vai começar a rolar uma discussão? Bom, no final das contas, a área de marketing começou a exigir um monte de coisa, participou de fazer um novo brand, a área de negócios criou 2 novos produtos com o nosso conhecimento e a gente formatou e depois contratou uma outra pessoa para trabalhar lá para eles, fez tudo junto com essas outras áreas. Então é um projeto legal, que não necessariamente estava no meu escopo de trabalho original. Mas, cara, não tá, e o cara sumiu, opa, tem outros caras interessados aqui, que é um mapa de stakeholders como o Richard fez, apesar que ele fez uma adaptaçãozinha ali, mas ele é um mapa de stakeholders. É tipo, quem são as pessoas que influenciam a minha pessoa, meu perfil profissional ou a minha equipe. Né? Eu não estou falando do produto, tá? O mapa de stakeholders, o pessoal sempre fala de produto, mas a gente está falando internamente. Como que eu uso isso para começar a arquitetar outras soluções e ver se elas sobrevivem também, né? Se elas ficam de pé dentro da estrutura. É tenso, né? É uma situação complexa, é bem legal, eu curto esses desafios. E isso tem muito a ver com o perfil agora, que é um pouquinho do que a gente falou, né? Não é suicídio profissional, nem arrumar treta com todo mundo dentro da empresa, mas avaliar, cara, é um desafio que eu quero comprar? Eu quero fortalecer a área de design dentro da minha empresa? Bicho, arrepia. Tem empresa pra caramba procurando gente assim. Às vezes é difícil até de entrar, porque o cara que está recrutando está tão perdido que nem ele sabe o que é isso que ele precisa no momento, entendeu? Vai lá, Richard. Eu não vou prolongar muito, não, porque o Igor falou bastante já desse tema, mas eu acho que o meu ponto a adicionar é, cara, existe oportunidade de crescer e eu acho que vai ser difícil que um designer se torne um CDO da vida, um diretor de design, se ele não passar por isso. Porém, esse é um jogo bastante perigoso. Por quê? Não quer dizer que porque você cortou muito mato alto, você vai virar o cara de direção de design amanhã. Às vezes você pode passar, sei lá, 2, 3 anos, talvez mais, cortando mato alto, e aí chega um cara de fora e vai ser o diretor. Então é difícil de entender as agendas paralelas, agendas ocultas que você não tem acesso. Então, ao mesmo ponto que você tem uma oportunidade de crescer e é bacana ser o primeiro e cravar a bandeira e você tem aí um aprendizado muito grande, também é bastante sofrido. E a recompensa não é garantida. Então, não é porque você entrou como primeiro, cortou todo o mato, fez acontecer, estruturou todos os processos, que você vai. Você tem chances de, mas não quer dizer que você irá. Nada impede a empresa de falar, não, vamos contratar um diretor que já foi de uma empresa grande aqui também, porque é uma decisão estratégica. E aí colocou aquele cara lá e você que estava lá 4 anos esperando e minha vez ficou
chupando o dedo. Então, isso pode acontecer. Eu queria só contrabalancear que, sim, existe uma oportunidade, mas calma, não é uma certeza e nunca vai ser no cenário corporativo. É isso aí. Obrigado, pessoal. Imagina. Valeu, gente. Uma última pergunta para a gente encerrar, que a gente já está quase no limite estourado aqui de 2 horas. As lives têm rendido bastante conversa, isso é muito legal. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente, óbvio, vai continuar essa conversa no nosso grupo lá. A ideia é que sempre que acaba vai. Na quinta-feira nós temos uma outra conversa, né? Então temos uma terceira live, é o nosso terceiro encontro. A agenda está no grupo, todo mundo tem acesso e pode consultar. As perguntas lá a gente sempre tenta responder também e acompanhar as discussões. Muitas vezes elas surgem e vão tomando todo o espaço, e novidades a gente também posta por lá. Tem uma última pergunta que vocês querem fazer para a gente encerrar? Porque tem um pessoal já, putz, minha filha, meu isso, meu aquilo, a minha também está aqui chorando pra caramba já, que já está chegando no final da noite. Estou virando um pai desnaturado. Só lembrando que no próximo encontro a gente vai falar sobre regras de ouro para criar um portfólio. E portfólio a gente já teve uma discussão prévia aqui sobre portfólio, mas não é bem o que vocês estão imaginando. A gente usou esse texto, mas ele é subjetivo. Ele tem algumas coisinhas a mais ali. A gente vai falar de alternativas ao portfólio, que não necessariamente é aquela apresentação visual que está todo mundo acostumado, mas outras coisas que surgem como opções. A gente já até comentou algumas, mas daí entrar mais em detalhe o que realmente está ajudando o pessoal na hora de entrevistar, porque está um mundo louco, tem vaga aí abrindo e de repente tem 500 aplicações numa vaga em 2 dias. Tá? Isso tem acontecido bastante também. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Um abração. Tchau, tchau.